recentemente houve a abertura do ano judiciário em Angola e o chefe de Estado, o presidente João Lourenço, esteve presente para fazer o seu discurso, portanto, de abertura. E no seu discurso, entre vários pontos que ele salientou, apontou, nós preocupamos-nos em captar aquela que é sobre a cultura jurídica no cidadão. Portanto, o Presidente da República praticamente se lamentou da cultura, da baixa cultura jurídica em Angola. Kanza, este é um dado de facto e temos visto que o cidadão angolano, em termos de conhecimento, bases jurídicas, é um cidadão muito pobre com este elemento. 50 anos depois, aparece o atual presidente na abertura de um ano legislativo, aliás, de um ano, sim, de um ano judiciário, melhor dizer, do ano judiciário, onde ele faz apelo para que o cidadão possa melhor aumentar a sua cultura jurídica. O porquê deste gap, o porquê desta debilidade de conhecimento jurídico no cidadão nacional? É uma ótima pergunta, Álvaro. Na verdade, é uma questão que tem preocupado muitos de nós, os angolanos, sobretudo, porque nós estamos num país em transição à democracia, porque ainda não nos tornamos efetivamente democráticos, e o cidadão aqui em Angola, infelizmente, para você teres uma certa liberdade de expressão e você conhecer melhor aquilo que são os teus próprios direitos, há uma necessidade de você se esforçar bastante. Portanto, em Angola, a cultura jurídica ela não é levada de uma forma aberta. Infelizmente, para uma pessoa se tornar esclarecida, vai ser preciso que ela mesma se esforce e busque ou vai atrás das informações. Porque nós temos os canais de transmissão que também servem ou têm o papel de educar o cidadão. Nós temos, por exemplo, a comunicação social. Você começa a perceber este país ou esta nação juridicamente está avançada com o tipo de informação que é disseminada a partir dos seus meios de comunicação social. A partir desses meios, você já começa a perceber se as pessoas têm direitos ou não têm direitos, ou os seus direitos estão a ser violados, ou realmente essas pessoas estão a exercer o seu direito como se deve. Falou-se muito durante algum tempo sobre a questão da corrupção, falou-se durante algum tempo sobre a questão da impunidade, mas nós continuamos a ver o mesmo cenário. Infelizmente, essas pessoas que estão a ser acusadas, não é? E o Tribunal Constitucional não está a fazer nenhuma busca a essas pessoas. Nós, se olharmos um pouquinho sobre a questão dos falques que aconteceram no país, né, desde o momento em que José Eduardo dos Santos era o presidente da República, que agora passou para o João Lourenço, esses desvios todos que aconteceram no país, eu te faço a pergunta: quantos você ouviu foram na cadeia? Quantos? Se aquela só foi um ou dois. A pergunta que não se cala é a seguinte: houve desvios no erário público ou não? Bom, se houve, é porque alguém fez. E quem é esta pessoa? E, atualmente, há muita gente que está a ser indiciada, muita gente está a ser acusada, mas essas pessoas não estão a ser chamadas. Onde é que essas pessoas estão? Então, a colocação que o presidente da República faz é boa, é louvável, mas a questão não é só fazer a colocação. Porque, como se diz, o melhor exemplo para ensinar é fazer do que falar. Nós, se começarmos a ver efeitos e as práticas, eu acho que até não vai ser preciso o presidente da República ou qualquer outro ator político vir nos dizer. Nós mesmo, com nossos próprios olhos, com nossos próprios ouvidos, vamos ver e ouvir. Portanto, eu acho que é mais
uma daquelas informações que o presidente da República passou e que vai vagando por aí, porque, na verdade, isso não tem esse sentido na sua realidade. Infelizmente, a cultura jurídica em Angola não se faz valer. Infelizmente, nós vivemos nessa situação. Porque se ela fosse uma evidência, nós estaríamos a ver os papéis claros a partir dos meios de comunicação social em Angola e, sobretudo, quando algumas pessoas tomam posições em criticar as más ações do governo. Por exemplo, nós entramos sempre em risco quando abrimos a boca e quando nós falamos e criticamos sobre a má governação do partido MPLA. Nós somos censurados, somos perseguidos por isso. Mas onde é que está o mal? Se nós estamos a observar que as coisas não estão a caminhar bem, e nós somos os cidadãos, porque eles são servidores públicos, estão a servir o interesse da nação. O dinheiro não é do MPLA, não é da UNITA, mas é dinheiro de Angola. O que quer dizer, com 36 milhões de habitantes existentes em Angola, nós somos parte daquilo que é o dinheiro de Angola. Somos parte dos diamantes, somos parte, por exemplo, da madeira, somos parte do mar, somos parte dos rios. Toda a riqueza de Angola nos pertence. Mas hoje, quando você tenta abrir a boca e começa a defender aquilo que são os teus próprios direitos, você vai ser marginalizado, vai ser chamado como se fosse da UNITA ou da oposição. Quer dizer, isso não é cultura jurídica, Álvaro. Infelizmente, nós Mas passamos num processo de a ditadura propósito, política. Kanza, quando tu dizes que são marginalizados e tratados de serem da UNITA, portanto, o cidadão nacional não pode ser da UNITA, não pode ser militante de um partido que não seja o MPLA. Aqui tá, de facto, é um problema de direitos, não é? De jurisprudência. Todo cidadão tem o direito de pertencer a um grupo político, ou ser simpatizante ou militante de um grupo político. O porquê excluir certos grupos políticos em detrimento de um grupo político? Isto é uma violação dos direitos do cidadão. Como é que podemos, digamos, como é que tu podes, eh, hum, que opinião tens, que leitura fazes deste comportamento? Isto é um crime ou é uma mania destes, digamos assim, afetos ao MPLA ou do MPLA, que continua a produzir esta cultura, não é? De discriminar os outros, de tirar o direito de outros cidadãos fazerem política. Infelizmente, Álvaro, esta é a opinião de muitos no sistema UMPLA, achando que quando uma pessoa tem uma oposição contrária, automaticamente se torna inimigo do MPLA, passou a ser da UNITA. Nós, que temos uma opinião contrária sobre a má governação e a má gestão dos recursos públicos de Angola, somos sempre encaminhados para a UNITA. Quer dizer, nós, para sermos bons cidadãos, nós temos que dizer amém a tudo que acontece no país. Você aí, você é um bom cidadão. Aí você vai ser honrado, você vai ser protegido, não é? Mas quando você contraria as más ações do governo, pronto, você está a incitar a criminalidade, você está a desonrar o bom nome do partido MPLA, você começa a ser perseguido, até começa a ser proibido a certos direitos que você devia ter, que qualquer cidadão poderia ter, não é? Só porque você não se compactua com a má governação do partido que está no poder. Mas esquecem-se que são os mesmos que, quando vão no parlamento, aprovam os direitos, aprovam a lei ou a Constituição sobre o direito e liberdade do cidadão. São os mesmos que aprovam as mesmas leis. A lei que eles aprovam, quando um cidadão aplica a mesma lei que eles mesmos aprovam, e você se torna contraditório. Portanto, aquilo vem como se fosse alguém que está fazendo uma volta por cima, que não podia ser. Portanto, nós devemos ser livres no país em que nascemos. Porque se olharmos para os países mais avançados, a Dinamarca, podemos falar da Inglaterra, podemos falar dos Estados Unidos, ali a questão da democracia ou então da pluralidade de opinião, não é? É livre. As pessoas lá não são perseguidas. Infelizmente, aqui em Angola é tudo contrário. Você só é bom cidadão quando você apoia a tudo que o MPLA faz.
Se você não apoiar a tudo que o MPLA faz, então você é logo rotulado, é logo da oposição. E esquecem-se, como aí agora, infelizmente, muitas dessas instituições são comandadas por muitos do MPLA. Então, você não sabe aonde se queixar, você não sabe aonde ir fazer queixa, não é? Porque aqui funciona mais a lei do mais forte. E nós, que não estamos afiliados a qualquer outro partido político, mas eu sou cidadão, eu estou a ver como é que o meu país está a andar, eu estou a ver como é que está a ser administrado os recursos públicos. Eu devo ter uma opinião para contrariar, para dizer que isso não está bom, para dizer que isso não está a funcionar. Portanto, não devo ser marginalizado por isso, porque até, de certa forma, eu acabo ajudando o servidor público. Porque uma pessoa que não recebe, que não tem contrariedade, ele vai sempre pensar que está tudo certo. Portanto, as controvérsias fazem parte do processo. Só que muitos no MPLA têm uma mente muito fraca com relação a isso. Eles pensam que quando você se levanta para fazer uma opinião contrária, é porque você quer derrubar, ou você quer fazer um golpe de Estado, ou então você é um criminoso, quer mais a guerra. Mas eles esquecem que a guerra foi mesmo causada por muitos deles. Quem causou a guerra em Angola? Honestamente falando, não fomos nós os cidadãos. Nós somos cidadãos simples. Nessa altura dos acordos Alvor, os acordos, por exemplo, de Lusaka e companhias, nós não estávamos lá. Quem fez a guerra em Angola não foi o cidadão, foi a UNITA e o MPLA. E simplesmente nós estamos a criticar aquilo que está bom, aliás, aquilo que está mal, e estamos também a pontuar aquilo que está bom. Mas para muitos no MPLA, você só pode falar aquilo que está bom. Se você não falar aquilo que não está bom, você torna-se um inimigo. Infelizmente, este é o país que nós temos. Este é o país que nós temos, que exige, ou melhor, o regime que temos a governar o país, exige que tudo o que eles fazem devemos, pura e simplesmente, bater palmas. E não se deve criticar. Enquanto isso, o presidente da República, ele, na abertura deste ano judiciário, ele apela e faz esta recomendação para que se aumente a cultura jurídica do cidadão. Aumentando a cultura jurídica, talvez as coisas poderão melhorar. Agora, a última pergunta que eu faço ao Casa é sobre isto. O presidente da República aproveita porque muito cidadão está a lamentar, muito cidadão vem em público e vai falando, vai criticando, vai reivindicando o seu direito constitucional, o seu direito cívico. Não é que o presidente da República, porque falta um ano para as próximas eleições, o presidente da República traz este discurso manifestando como se ele anda de facto preocupado com o interesse do cidadão. Isto não é um discurso populista? Pode ser colocado também nesta categoria, porque nós tínhamos muitos anos, durante muito tempo, em que certos discursos ou certos posicionamentos por parte do presidente da República de Angola e também juntamente com o MPLA já devia se começar a fazer sentir, não é? Não esperar numa fase como esta, porque até a intenção pode não ser esta, mas eu acho que o momento e a fase em que esse discurso é colocado acaba sempre passar e vitimizado de que não passa de uma campanha eleitoral. Aí incentiva os jovens e as pessoas a aderirem mais à cultura jurídica. Numa fase como esta, o discurso sempre fica um pouco mais rotulado, porque durante os 7 anos de governação, ou 9 anos de governação, nós vimos muitos que até agora não foram nas barras da justiça. Muitos. E muitos que, os ativistas no caso, que tinham uma posição diferente ao regime, acabaram nas cadeias. Porque eu acho que aqui o que devia ser feito é o seguinte: todas as pessoas que foram condenadas injustamente, mesmo reclamando pelo seu direito,
estas pessoas primeiro deviam ser absorvidas. Depois de serem absorvidas, daí, se a calhar não poderia precisar falar. Nós, com nossos próprios olhos, estamos a observar e, absorvendo estas pessoas, condenar juridicamente a estas pessoas que até agora continuam a saquear o erário público. Porque se a gente observar esses dois elementos a caminhar na mesma velocidade, talvez o presidente da República, essa palavra teria um bom sentido. Mas eu acho que, na minha opinião, duvido muito que isso venha a se efetivar, porque os atores são os mesmos, o sistema é o mesmo. Até aqui, mesmo no primeiro ano do mandato do presidente da República de Angola, ele falou isso. Ele falou sobre a impunidade, ele falou sobre um monte de elementos. Eu, na minha opinião, Angola recuou mais para trás em termos de cultura jurídica do que nos tempos presentes. Nós, nos tempos de José Eduardo dos Santos, estávamos um pouco mais avançados, mas nós recuamos bastante. Por isso, eu tenho muitas dúvidas que esse discurso, esta palavra do presidente da República, vai se fazer sentir. Tenho muitas dúvidas, não é? Porque contra factos não há argumentos.